Olá pessoal, eu sou Luciane Landim, repórter de O Tempo, e a gente recebe na nossa redação em Brasília o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Senador, seja muito bem-vindo. Obrigado, estamos aqui à disposição para conversarmos um pouco. Bom, e a pauta nacional no Congresso Nacional é a CPMI do 8 de janeiro, ou é o assunto que domina no momento, e essa CPMI foi criada, a gente começa agora uma outra fase de indicação dos integrantes, depois a instalação, que é o início das atividades, que está prevista para os próximos dias. E essa CPMI ela foi pedida pela oposição, as assinaturas foram articuladas pela oposição. Então, queria ouvir do senhor primeiro qual vai ser o foco de atuação, o que esperar dessa CPMI. Bom, nós estamos preocupados em virarmos essa página, né, para que o Brasil tenha tranquilidade, pacificação, normalidade democrática, né, e que as narrativas elas sejam recolhidas e a verdade venha à tona. Todos nós somos refratários, nós somos, na verdade, contrários ao que ocorreu no dia 8 de janeiro. Né, a invasão, a depredação do patrimônio público, né, a coação de pessoas. Isso não é uma prática que a democracia possa comportar. Então é evidente que aqueles que perpetraram esses crimes, né, de lapidar patrimônio público, de invadir, né, quem incentivou a invasão, né, e essa depredação, quem financiou esses atos, certamente precisam ser identificados, né, precisam a justiça ao longo de um devido processo legal deve imputar as culpas de quem tiver e seguir o seu curso. Agora, nós precisamos também verificar o que foi que houve de verdade, né? Porque ao longo dos últimos 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos da existência de Brasília, não há notícia de invasão do Palácio Presidencial e do Supremo Tribunal Federal. No parlamento, as invasões que ocorreram nesse período, na maioria delas foi quase que permitidas, manifestações que saíram do controle. Então, há um protocolo de articulação das Forças Armadas do governo federal com com a Polícia Militar do Distrito Federal, que aparentemente falhou. E essa falha ou essa omissão, ela pode ser dolosa ou pode ser culposa. E culposa no sentido de que houve incompetência, e dolosa no sentido de que se premeditou, se permitiu que acontecesse. É isso que nós queremos investigar, né? Até para que essas pessoas que por incompetência ou por malícia permitiram que isso ocorresse, também sejam trazidos, né, a julgamento e, evidentemente, recebam as penas que a lei determina. A gente pode adiantar, dar nomes a essas pessoas que agiram com incompetência ou má-fé? Bom, um deles está claramente caracterizado pelo vazamento das imagens, né, que ocorreram na semana passada da invasão do Palácio Presidencial, que é o chefe da GSI, que foi inclusive demitido, né, o general G. Dias. Claramente ele é um incompetente, né, inepto, incapaz do trabalho que ele estava responsabilizado, ou ele maliciosamente permitiu que ocorresse a invasão. Eu acho que a investigação é que vai determinar, né, se isso de fato ocorreu. E veja, se isso é verdade, a investigação vai dizer, né, certamente para justificar atos autoritários que oprimem a população. E falando um pouco sobre essa criação, composição da CPMI, a gente está justamente nessa fase, a próxima fase é a indicação dos integrantes. Devem ser 16 titulares no Senado, mais 16 na Câmara dos Deputados. E um pouco antes da criação da CPMI, da leitura do requerimento, houve uma mudança de bloco partidário que partiu da liderança do governo no Congresso Nacional, que altera, então, a proporcionalidade definida ali para a composição dessa comissão parlamentar mista de inquérito. O líder do governo no Congresso mudou de bloco partidário e isso, na teoria, tira uma vaga da oposição, tira uma cadeira da oposição para aumentar uma vaga para o governo. O senhor apresentou uma questão de ordem contra essa mudança. Essa questão de ordem já foi respondida. Como que vai ser a atuação? A oposição vai fazer a indicação dos integrantes da CPMI até a resposta dessa questão de ordem? Como vai ser essa questão?
Bom, nós só podemos fazer a indicação quando formos provocados pela mesa diretora do Congresso, né? O presidente Rodrigo Pacheco, ao ler a peça que cria a CPMI, imediatamente anunciou que iria enviar os líderes partidários, né, a solicitação para que os membros fossem indicados. E ato contínuo nós fizemos um questionamento de ordem sobre a questão da proporcionalidade, ou seja, do tamanho de cada bancada. O presidente ainda não nos respondeu, bem como não nos mandou ainda o ofício solicitando essas indicações. Acredito que o fará após responder o nosso questionamento de ordem. Mas o nosso questionamento de ordem, de fato, ele nada mais é do que ratificar o entendimento consolidado dentro do Congresso Nacional de que só se pode utilizar o regimento do Senado quando há vacância normativa no Congresso, que não é o caso, né? Nós temos uma comissão que é praticamente permanente, que todos os anos é instalada, que é a comissão, né, mista de orçamento, composta pelas duas casas, e nela a proporcionalidade é dada pelo tamanho das bancadas na segunda quinzena de fevereiro. E nesse caso, por similaridade, deveria ser aplicado este critério, e nós teríamos, sem dúvida nenhuma, um número pelo PL de 3 indicações. E a oposição queria, senador, que essa CPMI já estivesse funcionando há muito tempo. Esse ato, essa atitude, não pode causar um problema para a oposição em adiar ainda mais o início das atividades? Não acredito. É importante que haja equilíbrio, né? Que haja respeito à representação de cada força política dentro do parlamento. Nós estamos falando de 3 senadores, né, além dos deputados federais que serão indicados pela Câmara dos Deputados. Meu cálculo hoje é que, somado à oposição aos partidos que são independentes da casa, nós teremos aí a maioria, né? E o que nós queremos é que a indicação de um presidente não represente a seletividade na investigação, né? Que não haja direcionamento da investigação, que o presidente seja alguém isento, né? Que permita que a verdade venha à tona, e que o relator tenha igualmente esse perfil, além de uma experiência necessária, né, para lidar com um tema tão complexo e que significa tanto para a nossa democracia. Nós estamos tratando de matar que é os principais símbolos da nossa democracia, da democracia brasileira. São os 3 prédios que representam os poderes que consolidam, né, a democracia, que são o judiciário, o legislativo e o executivo, todos 3 igualmente ultrajados, né, depredados, e essa resposta a sociedade precisa ter. E sobre os cargos da CPMI, a disputa acontece pelos cargos de presidente e de relator. O governo briga, quer ter esses 2 cargos. A oposição também não quer perder o protagonismo em cargos na CPMI. O que tem sido discutido nos bastidores? Como está essa decisão, essa questão da escolha dos cargos de comando da CPMI? Bom, primeiro eu convido os nossos ouvintes ou aqueles que estão nos assistindo por vídeo aí a refletirem que o governo, durante os últimos 3 meses, lutou arduamente para não instalar a CPMI. Buscou relacionamento e contato com parlamentares, pressionou para retirada de assinaturas, ofereceu vantagens, isso foi noticiado pela imprensa, né? E quando houve o vazamento das informações, ele muda o discurso, e não apenas quer participar, mas o mais grave, que é aparelhar. E o aparelhamento, ele é um dano à democracia. E um risco evidente à isenção das investigações. A sociedade precisa de respostas, né? E o que a oposição pretende, o que nós queremos, é que aqueles que vão comandar o processo, desde o presidente, ou aquele que deverá secretariar o processo e emitir um relatório, que é o relator, necessariamente precisam ter a mente aberta. Não pode acontecer nessa CPMI o que aconteceu na CPI do Covid, onde bilhões de reais foram direcionados para estados e municípios, centenas de denúncias foram feitas de malversação
de recursos, né, de má utilização de recurso público, inclusive com danos reais à saúde das pessoas e à vida das pessoas, e a maioria da CPI não permitiu essa investigação, direcionando o foco apenas para a atuação do governo federal. Então nós vamos lutar, nós vamos trabalhar para que o governo não manipule, para que o governo não oriente, que o governo não dirija, para que o governo não seja seletivo, né, na condução dos trabalhos investigativos. Certo, e a gente já falou que essa CPMI foi articulada pela oposição, que tem ainda uma grande ligação, até porque ele voltou para o Brasil para ser o líder da oposição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tem participado dos debates internos sobre a CPMI, ele tem feito, por exemplo, alguma exigência, entre aspas, né, vamos usar essa palavra entre aspas, de integrantes, por exemplo, para os filhos dele estarem presentes na CPI. Filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e Eduardo Bolsonaro, deputado Eduardo, do PL de São Paulo. Tem tido alguma negociação, alguma articulação com o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à CPMI? Não, o presidente Bolsonaro não nos procurou a respeito desse tema, não recebi nenhuma solicitação para colocar ou retirar integrantes do colegiado, né? O presidente certamente tem uma responsabilidade muito grande, como alguém que recebeu quase 60 milhões de votos no último pleito, representa seguramente um segmento importante da nossa sociedade, né, e vai trabalhar ao longo dos últimos meses preparando, organizando o partido para as eleições municipais de 2024. Né? Me parece que essa é a meta, é o objetivo que o presidente traçou no seu retorno ao país. E como que a liderança da oposição no Senado, no Congresso Nacional, avaliou a postura do governo Lula em relação à CPMI? No início foi de não apoiar, de não querer a abertura dessa CPMI, e depois da divulgação das imagens que mostram o ex-ministro General Gonçalves Dias no Palácio do Planalto na invasão do 8 de janeiro, durante a invasão ali presente, o governo decidiu apoiar. Isso causou, inclusive, o pedido de demissão do ex-ministro. Como o senhor avalia essa postura do governo de mudança em relação à abertura dessa CPMI? O governo se curvou ao inevitável, né? Tentou por todos os meios evitar que a CPMI fosse instalada, né? E agora quer controlar o processo. Como eu falei na resposta anterior, a nossa preocupação é que isso não ocorra, que nós tenhamos isenção, transparência, profundidade nessas investigações, e que todos que participaram desse processo, né, tão maléfico, né, para a imagem da democracia brasileira, possam pagar por ações ou por omissões. E a gente também viu, senador, uma troca de acusações nos últimos dias, principalmente depois da divulgação das imagens do Palácio do Planalto relacionadas ao 8 de janeiro. O governo tem acusado militares do Gabinete de Segurança Institucional de agirem ali, militares que eram da gestão do governo Bolsonaro ainda. Tem feito uma série de exonerações, já foram mais de 80 exonerações do Gabinete de Segurança Institucional. Como o senhor avalia essa acusação do governo que ele tem falado? O governo está um pouco histérico, né? Claramente abalado e desarticulado, né, nesse processo de rescaldo pós-divulgação de imagens. Né? O governo do PT sempre confundiu, né, o público com o privado, né? E tem uma visão muito patrimonialista de o que é o Estado brasileiro. Os militares e os funcionários públicos concursados, né, eles são servidores do Estado brasileiro. Quando muda o comando político do país, né, essas pessoas não estão automaticamente fora do processo. Eles são funcionários do Estado, eles continuam lá. Né? Então, o que o governo tem feito é uma enorme cortina de fumaça. Né? Ao invés de assumir as suas responsabilidades, né, tenta já construir uma narrativa para transferir essa responsabilidade para um grupo de profissionais, né, hierarquizado, né, que deve ter recebido ordens ou de agir ou de não fazê-lo, e nessa cadeia de comando, infelizmente, eles não vão poder esconder. Nós vamos buscar essas informações, vamos responsabilizar quem de fato se omitiu e permitiu que ocorresse. Se você me permite aqui uma
uma pequena analogia que eu li recentemente e achei muito interessante nas redes sociais, né, para explicar essa histeria do governo. Né? Imagine que você tenha tido um carro de sua propriedade durante 4 anos. Você vendeu o carro, 8 dias depois da venda do carro, a pessoa que comprou atropela alguém. Qual é a sua responsabilidade? Quem estava conduzindo o carro? Né? Quem guiava o carro? Quem tinha o arbítrio de dizer para onde o carro ia? Né? Então, me parece muito tênue, muito frágil e mostra claramente que a culpa a ser escondida com esse tipo de comportamento que o governo tem tomado. Certo, senador, mudando um pouco de assunto, entrando na pauta, em outras pautas do Congresso Nacional, senão a CPMI, a oposição pediu ao Supremo Tribunal Federal esta semana, o senhor inclusive falou sobre esse assunto, uma autorização de visita ao ex-ministro Anderson Torres, preso por conta desses atos do dia 8 de janeiro. Já tem alguma resposta? Quais são as informações relacionadas ao ex-ministro que os senhores têm? Bom, primeiro dizer que eu trabalhei com o ex-ministro Anderson Torres como ministro do governo do presidente Bolsonaro. Acho que ele entrou no final de 21 e eu saí em março de 22, então convivi aí por 3 ou 4 meses com ele como ministro. Então tenho até um dever de amizade, de solidariedade, de relacionamento profissional que tive com o ministro, a quem reputo, até prova em contrário, ser uma pessoa idônea. Né? Então a justiça, eventualmente, caso transite em julgado as acusações que estão sendo feitas e se prove a sua culpabilidade, isso pode até mudar. Mas hoje, até prova em contrário, é uma pessoa que tem domicílio, que tem emprego fixo, né, que tem referências. Então, o fato da sua prisão, né, ter ocorrido nas circunstâncias que ocorreu e está sendo prolongada, né, por mais de 100 dias, né, com as consequências que foram publicizadas de que o estado de saúde do ex-ministro se agravou, ele perdeu mais de 12 quilos, ele está num quadro de profunda depressão, né, está com problemas psíquicos, a sua família está assolada, a mulher dele está com doença, está doente, né, as filhas traumatizadas. Então nós achamos e peticionamos nesse sentido que a sua prisão poderia ser inclusive domiciliar, para que ele respondesse na sua residência os eventuais acusações que ele está sendo alvo, né? E ao mesmo tempo uma visita de solidariedade, para que nós pudéssemos mostrar a ele que ele conta com a nossa solidariedade, conta com o nosso apoio, né, independente de eventuais problemas que porventura venham acontecer no futuro. Mas nenhuma resposta até agora do STF, né? Nós entramos ontem, né? Vamos aguardar. E sobre a sua relação com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o senhor disputou a presidência do Senado com ele em fevereiro, ele acabou vencendo e desde então os senhores tiveram alguns embates, né, até na definição das presidências das comissões permanentes. Como está o trânsito da oposição, como está o diálogo da oposição com o presidente do Senado atualmente? Olha, no processo democrático é natural que haja a disputa. Aliás, é saudável e é recomendável que essa disputa aconteça, até porque se houver uma unanimidade, certamente é um processo que tem que ser examinado com lupa, né? Então, nada mais natural do que a disputa. O dia seguinte é que não foi natural, né? Nós fizemos a crítica de maneira pública, né, de que a proporcionalidade não foi respeitada após a eleição do presidente da Casa, do Congresso, do Senado, né, na formação, né, da mesa diretora, né, a oposição foi alijada desse processo e logo em seguida na presidência das comissões permanentes. Né. Nós estamos hoje num processo de conversar com o presidente para que se restabeleça a normalidade institucional e que haja alguma compensação do ponto de vista de ocupação de espaços, né, para que a oposição possa exercer, né, a sua atividade, que é absolutamente importante para a vitalidade da nossa democracia dentro do Senado da República. Então vamos aguardar, nós estamos tendo toda a paciência
que precisamos ter, né? Mas ao mesmo tempo nos posicionando na hora que há necessidade de fazê-lo. Então, sempre que a instituição estiver correta, né, o Senado da República vai contar com o nosso apoio, até porque fazemos parte da instituição. E sempre que a instituição, na nossa visão, não estiver correta, da mesma forma nós faremos a crítica, e a crítica de maneira aberta, transparente, cristalina, olhando nos olhos, sem tergiversar. Sem tergiversar. Outra pauta do Congresso Nacional, senador, é o arcabouço fiscal, a proposta apresentada pelo governo Lula para substituir a regra de teto de gastos. Como está o clima para esse debate? Alguma previsão que a gente pode adiantar? Olha, ao longo dos últimos 4 anos, né, houve um esforço muito grande do governo que saiu, do presidente Bolsonaro, né, de responsabilidade fiscal para colocar as contas públicas em dia. Esse trabalho já havia sido iniciado com o impeachment da presidente Dilma em 2016, com o ex-presidente Temer. Esses 6 anos, mas vamos aqui fazer um corte cronológico, os últimos 4 anos, é a primeira vez que um governo, desde 1988, conclui o seu mandato, né, com uma dívida menor do que a que recebeu, com superávit fiscal, né, com a diminuição da massa de desempregados, né, com os nossos números macroeconômicos, todos eles ascendentes, com uma reforma estruturante extremamente importante, que foi a reforma previdenciária, que permitiu que nós tivéssemos uma estabilidade na curva da dívida e uma descendência dela, mesmo que com uma pequena inclinação, mas queria se acentuar nos próximos anos, né, com as reservas cambiais em nível extraordinário, com as nossas estatais com o lucro acima de 200 bilhões de reais ano, né, contra um prejuízo de mais de 30 bilhões em 2015, que foi o último governo que o PT exerceu na sua integralidade. Então você tem números muito importantes que permitiram que o Brasil tivesse consistência e capacidade de se preparar para uma retomada muito maior da nossa economia. Mudou o governo. O governo que entrou já começa com uma ação que fez com que todo esse esforço fiscal dos últimos 4 anos, mesmo com guerra, com pandemia, com Brumadinho, com crise hídrica, fosse posto por terra num primeiro momento. Porque a PEC da transição de 200 bilhões de reais, ou a PEC da gastança, suprimiu esses 2% de redução da dívida pública apenas na mudança do governo. E o arcabouço que é apresentado, ou o marco fiscal, primeiro é um escárnio, porque retira qualquer enforcement, ou seja, qualquer penalidade pelo não cumprimento das metas que são instituídas pelo próprio governo. Então descarta a LRF, né? Estabelece como V0 o início de um processo de aumento de despesas, e o marco só enxerga isso, né? Aumentar despesas, esse acréscimo que foi feito na LOA de 2003. Então a gente já começa com 200 bilhões a mais, propõe seções de quase 24 bilhões a mais no teto de gasto, notadamente precatórios e o piso da enfermagem, né? E não olha a diminuição da dívida, apenas o aumento das despesas. Então, para que isso se ponha de pé, o ministro Haddad faz um PowerPoint que mostra a situação fiscal do Brasil de 97 a 2010, onde havia um superávit, né, ao longo dos anos. Isso não se repete hoje, a não ser que se faça o dever de casa, que é cortar gastos, melhorar a eficiência da máquina pública, fazer a reforma administrativa, né, buscar novas receitas que significariam o combate à elisão fiscal ou aos subsídios. E aí o governo tem que deixar de fazer o discurso genérico de que vai cortar, dizer aonde. Ele vai cortar onde? Vai cortar na Zona Franca de Manaus? Vai cortar no subsídio à agricultura? Né? Vai cortar no MEI, no Simples?
aonde é que ele vai colocar a tesoura dele? Então, o ministro está fazendo um discurso político, quando deveria estar fazendo um discurso técnico. E, ao mesmo tempo, propõe um acréscimo de mais de 150 bilhões de reais a mais em receitas recorrentes para que essa arrecadação possa suprir esse aumento permanente de despesas ano a ano, limitada a 0,6, com um piso de 0,6 e com um teto de 2,5% do crescimento da receita ano a ano. Então, não me parece crível, não me parece que isso vai permitir que a curva da dívida vai estabilizar e, como consequência, nós teríamos a possibilidade de baixar os juros, de retomada do crescimento, de melhoria da condição de emprego, da oferta de liquidez ao mercado, enfim, o círculo virtuoso que todos nós queremos na economia brasileira. O que nós vemos é o discurso do PT, né, do ministro da Fazenda ao presidente da República, do líder do governo ao chefe da Casa Civil, todos em uníssono, né, gritando, vociferando, batendo na mesa de que o juro tem que cair, apesar da inflação estar acima da meta. Parece que eles não aprenderam a lição. Em 2011, num passado muito recente, foi assim que o governo do PT se comportou. Além das intervenções em preços administrados, além de investimentos que foram feitos acima da nossa capacidade de arrecadação, e o resultado foi que em 2015 e 2016 nós tivemos a maior recessão da história do Brasil desde 1948. 3 milhões de postos de trabalho foram perdidos, centenas de milhares de empresas foram fechadas, o crédito do Brasil mingou e houve inclusive a queda de uma presidente da República que teve que fazer pedaladas fiscais para poder sustentar esse arcabouço da época que quer ser repetido agora. Certo, senador, rapidamente para a gente encerrar, outra pauta do governo Lula que deve tomar o Congresso nas próximas semanas é a indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal em função da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Há alguma resistência da oposição por ser simplesmente um indicado do governo? Vale lembrar que um dos nomes cotados é do advogado Cristiano Zanin, que representa até o presidente Lula, né? Olha, a Constituição determina que quem indica é o presidente. Então, nós não podemos resistir se a Constituição determina que a indicação é do presidente. Mas é evidente que nós vamos aguardar qual é essa indicação, para verificar se ele cumpre os preceitos constitucionais. Eu não vou aqui fulanizar o debate sem que nós tenhamos o conhecimento de quem é, né, que o presidente vai apresentar. E, oportunamente, vamos fazer a sabatina, vamos fazer a conversa com os nossos pares, vamos conversar com cada um com os indicados, com os demais partidos, vamos tomar nossa posição. Certo, senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, muito obrigado pela conversa. Obrigado a você também e àqueles que nos acompanharam até agora. Até mais, pessoal.